E se fosse possível, de repente, escolher o próprio destino, assim como quem escolhe um produto na prateleira de um supermercado? Parece ficção científica, não é? Pois bem, é exatamente essa a premissa de um modelo para moldar a realidade que é, no mínimo, fascinante. Chama-se Reality Transurfing e foi criado por Vadim Zeland. Vamos tentar perceber o que está por trás desta ideia tão poderosa. Então, o nosso percurso vai ser este. Começamos com algo que toda a gente conhece, aquela sensação de que a vida é uma luta. E a partir daí, vamos explorar uma solução completamente diferente para navegar por ela. Ok, vamos a isso. Primeira parte, a luta pela realidade. A grande questão aqui é, porque é que tantas vezes a vida parece uma batalha constante? Uma luta para se conseguir qualquer coisa. Quantas vezes não se tem aquela sensação de que a vida é uma luta sem fim? É como se fôssemos, tal como o Zeland descreve, um barquinho de papel num riacho turbulento. É uma sensação que muita gente conhece bem. Mas a pergunta é, será que tem de ser mesmo assim? Haverá outra maneira de encarar as coisas? Normalmente, parece que só há dois caminhos, não é? De um lado, a ideia de que o destino já está escrito. E isso leva à resignação, a baixar os braços. Do outro lado, a crença de que é preciso lutar por cada centímetro, conquistar tudo à força. Só que isso leva a um esgotamento total. No fim de contas, ambos os caminhos acabam por nos deixar num beco sem saída, com uma sensação de impotência. Mas o transurfing chega e vira a mesa. Apresentam uma terceira opção, uma que é bem radical. E esta citação é a chave de tudo. Ela diz que não se trata nem de desistir, nem de lutar. Trata-se de escolher. Simplesmente escolher. E a pergunta que fica no ar, claro, é: mas como é que se faz essa escolha? Como é que isso funciona na prática? Pois bem, essa liberdade de escolha assenta numa ideia central, um conceito que é a base de tudo. E com isto, entramos na nossa segunda secção, o espaço das variantes. Pensem nisto, literalmente como um supermercado de realidades possíveis. Ok, então, o que é isto do espaço das variantes? É o conceito-chave do transurfing. Imaginem uma espécie de campo de informação infinito. Uma biblioteca cósmica que contém todos os guiões e cenários possíveis para absolutamente tudo. Tudo o que já aconteceu, o que está a acontecer agora e tudo o que ainda pode vir a acontecer. Já existe lá, quietinho, como uma possibilidade à espera de ser ativada. E o mecanismo para aceder a isto é: uau, é mesmo fascinante. A ideia não é que os pensamentos criam a realidade do zero, como por magia. Não, é mais subtil. A energia do pensamento funciona como um projetor. Ela ilumina uma das variantes que já existem neste espaço e, ao fazê-lo, materializa-a. Traz essa possibilidade para a nossa realidade. Portanto, o segredo não é criar, é sintonizar. É escolher a frequência certa. Certo, mas se esta escolha existe, se este supermercado está disponível, por que é que na maior parte do tempo parece que não temos escolha nenhuma? Por que é tão difícil? A resposta, segundo o Transurfing, está em algo que vamos ver agora na terceira parte, as marionetes dos pêndulos, as forças invisíveis que, sem darmos por isso, limitam a nossa liberdade. Zeland dá um nome a estes obstáculos: pêndulos. O que são eles? Basicamente são estruturas de energia e informação que nascem dos pensamentos coletivos de um grupo de pessoas. Pensem num partido político, numa grande empresa, numa religião organizada, até mesmo na dinâmica de uma família. Todos estes são pêndulos. Eles funcionam quase como entidades vivas com um único objetivo: sobreviver. E para isso, precisam de se alimentar da energia de quem os segue. E é importante perceber isto. A natureza de um pêndulo é completamente impessoal e destrutiva para o indivíduo. Ele não quer saber do bem-estar de ninguém. O único objetivo do pêndulo é, receber energia. Ponto final. E para isso, ele vai drenar a energia dos seus seguidores, sem se preocupar com as consequências. Mas como é que eles fazem isso? Como é que nos controlam? O processo é quase sempre o mesmo. Primeiro, o pêndulo provoca-nos de alguma forma para nos tirar do nosso equilíbrio. Depois, ele agarra-se aos nossos sentimentos mais fortes e, atenção, pode ser medo, culpa, raiva, mas também pode ser orgulho ou euforia. Não importa se é bom ou mau. E quando estamos nesse estado emocional intenso, a nossa energia mental fica sintonizada na frequência do pêndulo. E é aí que ele se alimenta, que suga a nossa energia para ficar mais forte. Ok, então temos os pêndulos, que são forças externas. Mas eles não são os únicos obstáculos. Existe também uma forma muito comum de autossabotagem, um mecanismo interno que trabalha contra nós. E é isso que vamos ver na quarta secção, o perigo da importância. O nome que o Transurfing dá a isto é potencial excedente, ou, de forma mais simples, importância.
O que é que isto significa? É uma distorção que se cria no campo de energia quando se dá um significado, um peso excessivo a alguma coisa. Pensem nisto. O universo tende naturalmente para o equilíbrio. Por isso, quando criamos este desequilíbrio, esta importância exagerada, o próprio sistema aciona forças de equilíbrio para eliminar essa distorção. E esta importância pode vir de dentro ou de fora. A importância interna é quando supervalorizamos o nosso próprio eu, tipo o orgulho desmedido, a autoimportância, ou o oposto, a autodepreciação, a culpa. A importância externa é quando supervalorizamos algo fora de nós, idealizar uma pessoa, por exemplo, ou odiar profundamente uma situação. O ponto-chave é que ambos os extremos, seja para cima ou para baixo, criam este potencial excedente. E o resultado disto tudo? É aqui que a coisa fica interessante. As forças de equilíbrio para restaurar a harmonia acabam por nos dar exatamente o oposto daquilo que o nosso desejo tão importante queria. Já repararam nisto? Quanto mais desesperadamente se quer uma coisa, mais ela parece fugir. É basicamente a explicação metafísica para a famosa lei da chatice. Ok, então já vimos os problemas. Os pêndulos a puxarem-nos de fora para dentro e a importância a sabotar-nos de dentro para fora. A pergunta óbvia é, então como é que se navega no meio disto tudo? É precisamente isso que vamos ver na quinta secção, navegando o fluxo das variantes. Ou, por outras palavras, encontrar o caminho de menor resistência. A questão é mesmo essa. Então, como é que se deve agir? Se lutar contra a corrente não funciona e se dar importância a mais também não, qual é a alternativa? A resposta, segundo o Transurfing, é simples de dizer, mas desafiadora de aplicar. Alinhar-se com o fluxo das variantes. E os princípios para fazer isso são surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo muito profundos. Primeiro, em vez de forçar as coisas, mover-se pelo caminho de menor resistência. Segundo, largar a necessidade de controlar tudo e passar a ser mais um observador atento. Terceiro, e isto é crucial, reduzir a importância, tanto a que se dá a si próprio como a que se dá ao mundo. Em vez de lutar contra a correnteza, a ideia é aprender a guiar o nosso barco dentro dela. E por fim, talvez o mais poético e importante, ouvir a intuição, aquilo a que o Zeland chama o murmúrio das estrelas matutinas. Quando se começa a aplicar estes princípios, chega-se ao grande objetivo de tudo isto, que é o tema da nossa última seção, a liberdade de escolha. É sobre como finalmente se recupera o poder de moldar a própria realidade. No fundo, tudo se resume a uma escolha entre dois papéis que se pode desempenhar na vida. De um lado temos a marionete. A marionete reage a tudo, vive em luta constante, cria importância excessiva e, claro, passa a vida a alimentar os pêndulos. Do outro lado, temos o escolhedor. O escolhedor observa sem se deixar levar, reduz a importância das coisas, relaxa e navega conscientemente no fluxo das variantes. E esta citação final para mim resume tudo de forma brilhante. A felicidade não é um prémio que se conquista depois de uma grande luta. É simplesmente uma das infinitas variantes que se pode escolher. A grande mudança de paradigma é esta: passar do esforço para a escolha. E é com esta reflexão que fechamos a nossa exploração de hoje. Fica a pergunta para cada um pensar. No grande jogo da vida, qual papel se está a desempenhar? O de uma marionete, presa no jogo dos outros, ou o de quem escolhe o seu próprio destino?